11h37, nós iniciamos a nossa edição de hoje do Conexão Cultura, trazendo notícias a respeito da decisão de ontem, numa sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, a respeito da cassação do mandato do prefeito e do vice-prefeito de Lavras. Nós vamos conversar agora com o advogado Flávio Unes, que é o advogado da coligação que entrou com a ação relativa à cassação do prefeito e do vice-prefeito de Lavras. Bom dia, doutor Flávio Unes. Bom dia, Alvo. Prazer falar com você e com os ouvintes da rádio. Satisfação tê-lo no nosso programa. E claro que o senhor sabe que numa cidade do porte de Lavras, uma decisão como esta do tribunal traz diversas dúvidas. As pessoas ficam se perguntando o que foi que ocorreu e a nossa intenção é justamente dar a divulgação em relação aos fatos que aconteceram. Eu quero pedir-lhe primeiramente que explique para os nossos ouvintes o que foi esta sessão de ontem e qual o resultado da sessão. Sim. Ontem o tribunal continuou o julgamento que havia sido suspenso na semana passada em razão do pedido de vista para melhor exame de um dos juízes da corte, de um dos juízes do tribunal. Na semana passada ele pediu para examinar melhor o processo e na sessão de ontem, então, ele levou o voto dele e o julgamento continuou e chegou ao final. O que constatou o juiz que pediu vista e levou o voto e todos os demais juízes que votaram em seguida é que a sentença do doutor Rodrigo, juiz eleitoral de Lavras, estava absolutamente correta e examinou todos os fatos que ocorreram ao longo das eleições em Lavras e que de modo inequívoco leva à cassação do prefeito. Os fatos que chamaram a atenção do tribunal para determinar e confirmar a cassação do prefeito vão desde compra de votos até a cooptação de imprensa do principal jornal do município, que de modo inequívoco favoreceu a candidatura do prefeito em detrimento da candidatura de Silas Costa Pereira. Os fatos foram examinados à exaustão, de modo muito minucioso, tanto pelo juiz de Lavras quanto pelo tribunal. Foi ressaltado, por exemplo, o fato de que quase 700 pessoas em Lavras, na campanha, receberam R$200 do candidato, da candidatura do prefeito Marcos Xerém, sem que houvesse nenhuma contraprestação de serviço por esse dinheiro, ou seja, compra de votos. E compra de votos é punido severamente pela legislação eleitoral. Um outro fato que se soma a esse diz respeito à cooptação da imprensa local, especificamente o principal jornal da cidade, que é o Tribuna de Lavras, que de modo sistemático, ao longo de várias edições no ano eleitoral, vinculou a imagem do candidato Silas a matérias caluniosas, inverídicas, e que acabaram por prejudicar, evidentemente, a sua candidatura em favorecimento à candidatura do prefeito. Isso foi comprovado à exaustão. Todas as edições do jornal distribuídas na época do período eleitoral foram examinadas detalhadamente pelo juiz de Lavras e confirmadas pelo tribunal. E o que chamou muita atenção é que este jornal é patrocinado em boa parte por empresas da família Xerém, Construtora Xerém, entre matérias pagas do deputado irmão do prefeito, que fez propagandas da sua pretensa atuação como deputado, mas que na verdade estava ali naquele contexto a favorecer a candidatura do seu irmão. Se não bastasse isso, um dos fatos mais graves que ocorreram na cidade, que também foi examinado nesse conjunto todo, nesta ação de ontem, foi o fato de que o diretor de jornalismo do Tribuna de Lavras havia publicado uma foto montada, uma montagem de foto, vinculando o candidato Silas ao Marcos Valério, numa época em que a discussão do mensalão tomava conta da mídia nacional. E uma matéria caluniosa, inverídica, comprovadamente inverídica, que ficou no blog dele por uns 6 dias até que fosse determinada a retirada disso. Em seguida, em descumprimento dessa decisão judicial, e veja aí a gravidade disso, foi confeccionado panfletos
que de novo faziam aquilo que a justiça determinou que se não fizesse. Esses panfletos foram apreendidos, foram confeccionados pelo então assessor do deputado Xerém, que era também candidato, vereador e candidato a vereador, que é o Marcos Possato, e foram apreendidos, mas ainda apreendidos, eles insistiram no descumprimento da decisão judicial e digitalizaram esse panfleto e julgaram nas redes sociais de internet. Lavras é uma cidade universitária, é uma cidade em que as pessoas têm muito acesso à internet, e isso novamente comprometeu e difamou o candidato Silas de modo leviano e, portanto, mais uma vez comprovou que o candidato estava se usando de meios ilícitos, ilegais, para tentar atacar e prejudicar a candidatura de Silas. E se não bastasse tudo isso, ainda teve, para além do período eleitoral, a comprovação de que esse abuso do poder econômico teve o seu pagamento, vamos assim dizer, ou a sua contraprestação, né? Que é quando o prefeito já eleito, além de nomear parentes do dono do jornal para cargos em comissão, a confirmar o conluio para essa empreitada difamatória, ele também, além disso tudo, contratou sem licitação uma empresa de lixo cujo sócio, até um pouco tempo atrás, era sócio da construtora Xerém. Quer dizer, muito embora foi dada uma liminar pelo juiz de Lavras, numa ação popular, que foi suspensa pelo Tribunal de Justiça, é verdade, porque entendeu que o serviço de coleta de lixo não poderia parar. Mas os fatos são incontroversos, ou seja, como é que um prefeito pode contratar sem licitação uma empresa cujo sócio foi sócio da construtora Xerém, doador da sua campanha e, além de tudo, corréu em uma das ações eleitorais. Mas se não bastasse isso, pouco tempo depois, o prefeito anula uma multa que havia sido aplicada contra a construtora Xerém, já na gestão anterior, cuja discussão já estava na justiça, portanto, evidentemente tinha que deixar a justiça dizer, mas ele se antecipando, acabou por anular essa multa, e esse contexto todo comprovou o conluio, a estratégia do Grupo Xerém de ganhar as eleições de um modo ilícito, ilegal, que a legislação proíbe. Porque é importante a democracia, é importante o voto, mas quando o voto ele é comprado, quando se usa de meios ilícitos para ganhar uma eleição, o Poder Judiciário, exatamente para preservar a democracia e preservar exatamente o voto que é dado com seu livre convencimento, deve agir. Então o que fez a Justiça ontem foi examinar todo esse conjunto. Eu digo isso porque nas outras ações, é verdade, houve a reforma da decisão do Dr. Rodrigo em um ou outro caso, mas nesta ação foi possível que o tribunal examinasse todo o conjunto da obra. Eu estava pensando esses dias, é como se você visse um capítulo de uma novela um dia só e visse um fato isolado. E depois você pudesse ver a novela inteira, desde o começo até o fim. Doutor Flávio, eu quero todas essas irregularidades. Eu quero até aproveitar a sua fala a este respeito, porque é claro que nós sabemos que diversos assuntos geram paixões, como futebol, religião e política. Há partidários de um lado, partidários de outro, e nas redes sociais ontem, algumas pessoas disseram que fizeram uma comparação como se fosse aquele caso do Fluminense, dizendo que, na verdade, houve uma certa comparação com o Fluminense, que teria ganho no tapetão e que agora a eleição estaria sendo disputada no tapetão. Na verdade, a sua explicação a respeito dos fatos ocorridos demonstra a forma com que isso foi feito. E para explicar melhor também para os nossos ouvintes, que os julgamentos das ações já haviam ocorrido em Lavras, numa segunda instância agora estão sendo julgados em Belo Horizonte. Eu queria que o senhor nos explicasse a respeito disso, essa posição em relação a essas pessoas que dizem que o fato está sendo julgado no tapetão. Olha, essa é uma expressão, dizer que está sendo julgado no tapetão, é uma expressão desrespeitosa, porque o judiciário
tal qual o executivo e tal qual o legislativo, são três poderes importantíssimos para manter uma democracia. Se nós deixássemos só o legislativo ou só o executivo, nós não teríamos um órgão independente para poder coibir ilegalidades, abusos. Então, quando se diz que se foi à justiça e ir à justiça seria o tapetão, é desrespeitar o judiciário do país. Exatamente. E é desrespeitar também a própria democracia, que é calcada nesses três poderes independentes. E eu quero lembrar que na eleição, quando candidatou a prefeita Jussara Mericucci à reeleição, disputando com Fábio Xerém ajuizou ações na Justiça Eleitoral, tal qual a coligação de Lavras fez agora, contra a prefeita Jussara. Historicamente, isso já ocorreu. Não teve êxito porque não foi comprovado aquilo que ele alegou na época. Agora, quando o Grupo Xerém comete as irregularidades e os abusos, o que fez a coligação? Foi ao judiciário, que é o lugar aonde que a gente tem que ir quando há alguma violação à lei. Exatamente. A justiça existe para isso, né, doutor? Nós não podemos agora achar que quando há uma decisão desfavorável a um grupo é tapetão. Quando há uma decisão que é boa, aí é justiça. É Exatamente. Uma coisa que não tem o menor... É um discurso, eu acho que é importante isso. Quando se fala em tapetão, quando se fala em paixões desse tipo, querendo justificar isso, é porque, na verdade, as pessoas não estão tendo argumentos para poder contestar as ilegalidades. Vamos discutir os fatos, vamos falar do que ocorreu, que é fato, e isso a gente não vê. A gente vê um discurso dessas pessoas, muitas delas às vezes comprometidas com laços de emprego ou de outra natureza, que não tem argumento para contrapor aquilo que foi exaustivamente detalhado, examinado com prova documental pela Justiça de primeira instância em Lavras e agora pelo Tribunal. Então, doutor Flávio, é o discurso de quem não tem argumento para refutar os abusos que foram cometidos. E eu queria também fazer um destaque aqui, doutor Flávio, porque a maioria das pessoas não entende como que isso funciona. Em Lavras, o julgamento foi feito pelo juiz eleitoral, mas em Belo Horizonte, no Tribunal Regional Eleitoral, é um colegiado, não é? São vários juízes, desembargadores. O senhor explique para nós isso, por favor, como que é essa composição, porque não fica limitado apenas a uma pessoa. Exatamente. O judiciário, exatamente para poder examinar os fatos que são submetidos à justiça de um modo cauteloso, cuidadoso, ele prevê esse escalonamento de decisões. Então, primeiro você tem um juiz que sozinho decide na primeira instância, que ocorreu em Lavras. Depois, a decisão dele é submetida a um exame de um tribunal que é composto por 7 juízes, né? E esse tribunal reexamina todos os fatos e aí confirma ou não a decisão. Então nós não estamos falando aqui de um julgamento precário, de alguém que tenha sido por paixão ou por impressão, não. Isso foi reavaliado por vários outros juízes. Sim, e é preciso também fazer um esclarecimento, porque o assunto gera muitas dúvidas e nós até gostaríamos de ter mais tempo, mas infelizmente o nosso tempo aqui é relativamente pequeno e eu ainda quero pedir-lhe que nos explique por que algumas pessoas colocaram nas redes sociais que hoje o prefeito já seria o candidato Silas Costa Pereira, algumas pessoas já colocaram dizendo o contrário, que não, que o prefeito Marcos Xerém continua, e que o senhor nos explicasse a partir agora dessa decisão que foi dada ontem, quais são os próximos passos, juridicamente falando, e de que forma isso vai se desenrolar. Sim. A decisão de ontem determinou a cassação, mas disse que a execução, ou seja, que a efetivação daquilo que foi decidido vai ocorrer depois que for publicada a decisão do tribunal. Uma vez publicada, o prefeito cassado terá 3 dias para apresentar o que se chama de embargos de declaração, certo, que é um recurso que é julgado pelo próprio Tribunal Regional em Belo Horizonte. Julgado esses embargos de declaração e publicada a decisão, será executada a decisão, e aí a posse do professor Silas Costa Pereira.
O que o prefeito Cafado poderá fazer é tentar recorrer a Brasília, mas aí já não tem mais o efeito suspensivo, que é quando você pode continuar no cargo. Portanto, como regra, conforme determina a lei e determinou o tribunal ontem, assim que for publicada a decisão que julgar os possíveis embargos declaratórios, que deve ocorrer 3 dias depois de publicada a decisão de ontem, Silas Costa Pereira assume a prefeitura, que já é o prefeito já desde a primeira vez que se decidiu em Lavras, porque o prefeito em exercício, vamos assim dizer, estava governando graças a uma liminar. O que ocorreu, na verdade, é que o legítimo prefeito de Lavras, conforme determinou a decisão judicial e agora confirmada pelo tribunal, é Silas Costa Pereira, que teve 1 ano de seu mandato, infelizmente, por abuso do poder econômico, usurpado, mas que terá, e assim será pela determinação da Justiça, a possibilidade de retomar aquilo que lhe é de direito, que é o exercício do mandato de prefeito de Lavras. Muito obrigado ao senhor, Dr. Flávio Unes, que nos trouxe explicações importantes para os nossos ouvintes aqui da Rádio Cultura, do programa Conexão Cultura. Muito obrigado ao senhor. Muito obrigado, um abraço a todos aí.